Nós vamos continuar então estudando sobre a disciplina, tá? E nós já vimos então os tipos e as fases da disciplina, né? E também o propósito dela. Hoje nós vamos ver a respeito daquele terceiro tipo de disciplina, a terceira fase, que é a exclusiva, aquela que leva a exclusão, a desligar um membro, sobre ofensas dignas de exclusão. Então, vamos ver. Será que todo pecado justifica uma exclusão? Não, né? Porque senão a igreja não existiria. Já teria que disciplinar a gente. Eu mesmo me autodisciplinaria já por qualquer coisa. Mas é lógico que existem condições que a igreja tem que analisar biblicamente para detectar se aquilo justifica, se é necessário uma disciplina exclusiva, né, ou excessiva, aquela que tem que tirar um membro do corpo. É sempre dolorido, né, para nós, doloroso, mas muitas vezes vai se fazer necessário. Como saber? Temos que seguir os parâmetros bíblicos. Então nós vamos ver que existem dois tipos básicos de ofensas, né? Usando o termo aqui para explicar. Um pecado, uma ofensa. Ofensas que podem levar à exclusão de um membro. Tem um tipo de ofensas pessoais e as ofensas gerais. São situações diferentes. O que são as ofensas pessoais? São aquelas cometidas, em particular, diretamente contra um dos membros da igreja, né? Um irmão contra o outro. Então é aquele caso, bem aquele caso tipificado pelo ensinamento de Jesus. Está bem aplicado ali a questão, né, ampla, ele não entra no detalhe qual seria a ofensa, mas ele trata de ofensa pessoal, Mateus 18. Vamos dar uma olhadinha de novo, é um texto fundamental para a gente estudar a respeito disso. Mateus 18 e 1 Coríntios 5 não tem como tratar de disciplina sem olhar esses textos, né? Mas eles trazem categorias diferentes, como nós vamos ver. Nós vamos rever alguma coisa de 1 Coríntios 5 também aqui. Mas falando então de ofensas pessoais. Diz aqui no versículo 15, Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, é bem claro aqui que a ofensa é pessoal. Se o teu irmão pecar contra ti, se um pecar contra o outro, algum tipo de prejuízo, de ofensa que alguém cause deliberadamente a outro. Depois eu quero, se o tempo permitir, ver com os irmãos assim, a gente tentar exemplificar um pouquinho melhor essas situações, tá bom? Então, marquem aí. Notem, ofensas pessoais, elas acontecem com mais frequência do que a gente possa imaginar, certo? Nós temos que enfrentar a realidade. Ofensas pessoais, quanto mais você conviver, mais vai ter.
Onde mais surgem ofensas pessoais é dentro do próprio lar. Né? Por quê? Porque a gente convive. São irmãos? Sim, mas a gente convive o tempo todo ali, tem um desgaste natural pelas nossas fraquezas na carne. Por exemplo, o Leandro, se tiver, você pode falar, tá? Eu te ofendi alguma vez? Não que você lembre? Ótimo. Elise, eu te ofendi alguma vez? Por que isso acontece, irmãos? Eu tinha certeza, a resposta da Elise não poderia ser outra. Né? Nem da Miriam, porque a gente convive bastante. A Elise, nós somos, né, pai e filha, a gente trabalha junto, é membro da mesma igreja, né? Nós moramos na mesma casa, trabalhamos junto, então a convivência é constante. E é inevitável que no meio desse relacionamento haja ofensas pessoais. A gente tem que saber trabalhar isso. De alguma maneira a gente tem que ajustar as coisas. Tem que haver perdão. Né? Nem sempre isso é formalizado por aquele cerimonial todo, né? Mas até porque é uma relação mais constante, a gente acaba tendo isso. E eu sei que os irmãos deve existir isso dentro do seu próprio lar. Dentro da casa do irmão Amarildo, os filhos, o Bruno brigar com o Vitor com a Leusa. Não vamos expor a vida dos irmãos, não, mas né, uma casa lá da irmã Nádia, 4 filhos. Eles vivem em perfeita harmonia, né? Olha, a gente sabe, irmãos, é natural, por causa da nossa fraqueza humana, e quanto mais a gente conviver, mais isso acontece. A igreja, se a gente viver cada um para um canto, cada um vive sua vida para um lado, não vai ter, né? Dificilmente vai aparecer alguma discórdia, só se a gente conseguir, no pouco tempo que passa junto, ainda fazer isso. Mas quanto mais a gente conviver, mais próximo, mais risco disso a gente tem. Bom, dito isso, né, a Bíblia nos traz os ensinamentos a respeito do perdão, amar nossos irmãos, amém? E o amor aos irmãos, o perdão é divino e é um dom divino para nós. A gente saber, assim como Deus nos perdoa as nossas ofensas, a multidão dos nossos pecados, quem sou eu por não perdoar o meu irmão? Eu sei que ele é fraco. Assim como eu sou fraco, eu preciso do perdão dele também. Mas a grande barreira é o orgulho do homem. Eu sei que não é bem o assunto, e aí a gente acaba alongando, nós estamos tratando da disciplina. Mas eu quero dizer que o que vai levar à disciplina é o orgulho. Porque se 2 irmãos tiveram um conflito, o irmão A, tá, das 3, uma é a realidade. Ou o irmão A está errado, vamos dizer que o irmão A é o ofendido, no caso. Tá? Ou ele se melindrou por nada e se ofendeu
sem razão, ou o irmão B, que no caso é o ofensor, ou o suposto ofensor, é que está errado e ele ofendeu mesmo, tá? Ou a terceira possibilidade, os dois estão errados, A e B. O que muitas vezes acontece. O problema é que quem estiver errado tem que ser humilde a ponto de reconhecer. E quem estiver com a razão também tem que ser humilde a ponto de perdoar de verdade. Não é só aquele perdoar de boca. Eu já vi muitas vezes nas igrejas se forçar uma situação de reconciliação, e você vê que o espírito daqueles membros, né, nesse tipo de situação, não é de reconciliação. Mas aí eles vão lá publicamente, não, irmão, você perdoa? Lá na frente. Não, eu já vi algumas vezes isso. Você perdoa? Tá bom, então tá, dá a mão. Tá, eu te perdoo, tá. E aí cada um vira para um lado e eles não se falam mais. Você vê que não é o espírito. Se isso acontecer, bom, a princípio você tem que confiar na sinceridade. Vocês disseram que perdoaram, agora as atitudes vão mostrar. Certo? O ideal é que aconteça isso que nós lemos aqui. Teu irmão pecou contra ti? Vai e repreende-o entre ti e ele só. Vai lá e fala para ele. Irmão, precisamos ter uma conversinha séria aqui, olha. Eu sinto que você me ofendeu nisso ou naquilo. Você fez isso para mim. Aí aquele irmão vai se explicar, né? A conversa tem que ser conduzida em amor, sempre. Por isso que eu disse, a princípio, nós temos que seguir os preceitos bíblicos. Amor, disposição ao perdão. Mas já pisou no meu calo várias vezes. Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar? 7? A resposta foi? 70 vezes 7. Não tem limite. 70 vezes 7 não é 490. 70 vezes 7, 7 é número de perfeição na Bíblia, né? Então, 7 vezes 70 quer dizer, não que seja, que eles só sabiam contar até aí, mas representa uma infinidade, um número perfeito, completo de vezes. Não é um número exato. Tá? Mas para isso a gente precisa ver sinceridade. O ideal é isso. Se as coisas resolverem assim, não tem por que levar para a igreja. Né? Maravilha, esse é o ideal. Irmãos, lutem para que isso aconteça. Se você se sentir ofendido com o irmão, vai e conversa com ele. Tá? Conversa em amor, antes que a coisa esquente. Não deixa correr a mágoa ficar ali brotando dentro de você. Se tentou uma conversa... um detalhe, várias vezes teve um irmão que veio me falar, fulano fez isso contra mim. A minha orientação para ele foi, você já conversou com ele? Porque nós precisamos tomar cuidado. Se algum irmão chegar para você dizendo isso, se amanhã ou depois, sei lá, chega o Kevin, fala para o Amarildo, ô irmão, o Vitor me ofendeu. Não cabe ao Amarildo nem tomar partido. Pode deixar que eu vou dar um safanão no Vitor em casa. Até porque não está mais para isso, né? Mas também não pode sair... criticar o Kevin. Quem é você vem falar que meu filho te ofendeu? Não tem partidarismo, né? Mas a postura do Amarildo nesse caso seria o quê? Kevin, você já falou com o Vitor? Então vai e fala. Porque o ideal é que o ofendido fale com o ofensor. Por quê? Muitas vezes, por que Jesus orienta assim?
Porque muitas vezes o ofensor não se deu conta de que ele ofendeu. Então ele não sabe. Ou se ele ofendeu propositalmente, ele não vai deliberadamente, dificilmente, né? Ele vai lá, fala, ó, eu fiz aquilo para você, né? Porque eu quis mesmo. A menos que ele se arrependa sem ninguém falar nada para ele. Ele fala, irmão, eu fiz aquilo para você, me perdoa. Ele já vai e toma iniciativa. Mas aí as coisas se resolvem. Tá? Mas fica isso. Então, sempre a gente tem que encaminhar para fazer isso, para evitar que chegue no caso de disciplina. Se as coisas se resolvem entre os irmãos, amém. Maravilhoso. Mas não deu certo. E geralmente, quando se orienta um irmão a fazer isso, ele pensa, não vai dar certo. Nossa palavra tem que ser insistente, vai e faça. Se Jesus orientou assim é porque a coisa funciona, mas faça no espírito correto, faça em amor. Geralmente às vezes que eu orientei um irmão que se disse ofendido a procurar outro, o argumento sempre foi esse, mas não vai adiantar. Adianta sim, irmão. Se não adiantar, a gente segue os trâmites, os passos bíblicos aqui. Mas a grande maioria das vezes funciona. Resolve na primeira instância ali, entre os dois. Amém? Façam isso. Mas vamos dizer, não funcionou. Ok. A palavra de Deus nos dá orientação para isso. Então, aí sim, vai com mais alguém, irmãos espirituais que possam te ajudar, orientar a conversa e testemunhar. Gravem isso, porque é importante. Testemunha é sempre importante. Tá? Nós vamos chegar nesse ponto. Principalmente quando a gente tratar dos procedimentos. Mas testemunha é sempre importante, sempre que for possível. Algum tipo de testemunha. Mas aquele outro irmão, um ou dois que eles vão participar da conversa, eles vão avaliar tudo que é dito. Tem fatos que vão ser levantados, ele vai poder ajudar a orientar, talvez colocar aqueles irmãos no espírito correto para eles se acertarem. E muitas vezes, se não funcionou no primeiro, vai funcionar no segundo. Mas aí não passou, ainda tem um terceiro recurso. Bom, aí já é mais drástico. Vamos seguir aqui a leitura. Versículo 16, então, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra, tudo que for dito, seja confirmado. E se não escutar nem com a ajuda dessa, não tem acerto, o que diz? Dize-o à igreja. Então, para aqueles que dizem que a igreja só foi organizada, né, só foi fundada no Pentecoste, está aqui, isso aqui foi antes do Pentecoste, Jesus já orientou, vai e fala com a igreja. Então, eles já entendiam muito bem o que era igreja. Se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Opa, então, Jesus está partindo do princípio de que realmente aquele ofensor ofendeu de verdade. Mas na conversa particular entre eles, ele não baixou a crista, né? Se manteve irredutível. Nem com a ajuda de testemunhas de outros irmãos, aconselhamento, seja o pastor, seja um outro irmão, foi junto, não funcionou. Todos os passos, recursos possíveis foram empregados nisso. Então, é levado para a igreja, e aí tem que ter um peso, irmãos. Para o crente verdadeiro, que tem temor a Deus, quando ele ouve o parecer da igreja, o caso está sendo exposto. Primeiro que já é constrangedor, né? Paulo diz lá aos Coríntios que não lembro o termo que ele coloca, mas que era lamentável haver pendências entre eles, né? E é sempre lamentável a gente ter alguma demanda contra algum irmão. Não devia acontecer, é vergonhoso, irmãos. Problemas entre nós é comum, mas é natural que a gente, como irmãos em Cristo, que a gente resolva. É vergonhoso quando
tem que ter interferência da igreja. Mas vai lá. Nós conduzimos o caso a ponto de ter que ser exposto. O problema é esse. Está lá, diante da igreja. E a igreja é a coletividade. Não é um grupinho, uma comissão, né, o pastor e o corpo diaconal. Não, é a igreja. A igreja vai participar daquilo. Vai ser apresentado à igreja, irmãos. Infelizmente, o irmão A nos trouxe que o irmão B fez tal coisa contra ele. Eles já conversaram, não se acertam. O irmão fulano foi com eles, também não teve jeito. Então hoje está aqui a questão, né? Os dois têm oportunidade de se manifestar, de se defender com decência, com ordem. Isso é lógico que não deve ser feito num culto público, para não servir de escândalo, mas culto público, eu digo, aberto a pessoas de fora, né? Mas é uma coisa para a igreja tratar internamente. Lavar a roupa suja em casa, né? Isso deve ser tratado ali. E a palavra da igreja, o parecer da igreja tem que ter um peso para aqueles. Mesmo aquele, vamos dizer, que ele realmente considerava que ele não tinha culpa, mas se a igreja falar, não, irmão B está errado, você ofendeu mesmo, o que você fez não está certo. Ele tem que ser humilde de reconhecer, falar, não, se a igreja está dizendo isso, então eu reconheço o meu erro, meu pecado, eu peço perdão, irmão. Mas se não tem acordo, ele não respeita, não se sujeita ao parecer da igreja, pode ser o suposto ofensor, ou pode ser o irmão A, né? A igreja pode dizer, irmão, o que você está dizendo não tem fundamento. Você está errado de se sentir ofendido por isso. Não tem base. Ele também tem que se submeter, tá? Existem as duas possibilidades. Então a igreja tem a condição de colocar, olha, se vocês não chegarem a um acordo, né, ou o que nós vemos que está errado vai ser desligado, ou talvez os dois, se for aquele caso de que os dois estão errados. Muitas vezes acontece isso porque a ofensa começa por um, mas o outro, antes de buscar reconciliação, ele ofende de volta. Entendeu? Aí os dois perderam a razão. Então tem que haver perdão mútuo aí. Mas esse é o tipo de situação, irmãos, que quebra os laços de comunhão da igreja, e isso traz um problema grave para a igreja. Muitas igrejas preferem, né, fechar, principalmente igrejas maiores, fecha os olhos para aquilo. Deixa, cada um fica para um lado. Eu conheço igrejas que trabalham assim, tem membros lá dentro que se odeiam, e eles são membros da mesma igreja. Um não olha na cara do outro, mesmo. Mas são membros da mesma igreja. E às vezes o pastor sabe disso, mas não toma nenhuma atitude. Outros irmãos sabem, mas alguns irmãos tomam partido do A e outros tomam partido do B. São os amigos de cada um. Como a igreja é grande, tem amigo para todo mundo. E ela fica uma igreja dividida. Percebe o grande problema? Igreja não é para andar dividida. Amém, irmãos? Igreja é para andar unida, em comunhão. Coisa mais gostosa que tem é a gente desfrutar de verdadeira comunhão. É isso, irmãos. Então a gente tem que considerar essa questão. Questões pessoais, trazem um grande prejuízo para a igreja. Além de ser um problema para aquele irmão carregar uma mágoa no coração, ou aquele outro que talvez sabendo que ofendeu o outro, carrega em si uma culpa não regularizada, né? Ele carrega a culpa e não se humilha de reconhecer e pedir perdão. Aquilo afeta o corpo todo, afeta a igreja. Cria grupinhos, facções dentro da igreja.
Um inevitavelmente vai falar mal do outro, e quando você vai ver, isso multiplicou. Não podemos admitir, essas coisas têm que ser tratadas. Tá? Se precisar excluir um, e se alguns agirem carnalmente e se apegar a ele, falar, então eu vou também, se pedir para sair, sinto muito. Você está agindo carnalmente. Mas se você quer ir, nós não podemos te segurar. Não é falta de amor isso. É zelo pela igreja antes que a coisa azede de vez. Por isso o ideal é a gente ir lá na base da coisa, andar em amor, né, e tratar direto as nossas pendências. Carregar essa humildade e o espírito pronto a perdoar. Amém? Mas quando isso não acontece, chegamos à necessidade de exclusão. Dentro das ofensas gerais, nós temos também, né, nós vimos aqui, ofensas pessoais. Vamos falar um pouquinho sobre ofensas gerais. Tem dois tipos também de ofensas gerais, que justificam uma disciplina. Tem as ofensas doutrinárias. Vamos ler Romanos 16. Romanos 16, versículos 17 e 18. Aqui vai aparecer uma palavrinha que nós vamos examinar no próximo estudo, tá? No último estudo dessa série, sobre os procedimentos. Ele diz aqui, aliás, naquele já aparece uma. Anotem, Jesus fala para fazer o quê? Se ele não ouvir, considerar ele como gentil e publicano. Nós vamos falar sobre isso depois. Aqui no versículo 17, ele não usa essa expressão, em Romanos 16, 17. Ele usa a expressão notar. Então guardem esse termo aqui também, tá? Vamos ler. Versículo 17 diz, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então notem, aqui tem um tipo de cuidado, quando Paulo diz, notai o tal, essa palavra traduzida por notar quer dizer, coloque em destaque ele. É como se batesse um carimbo no sujeito, né? Que tipo? É uma identificação. Ele pode vir aos cultos, ele pode andar no nosso meio. Mas tem que ser identificado que ele não faz parte dessa igreja. Nós não podemos proibir alguém de vir, de comparecer à assembleia. Só talvez num caso extremo. Né? Vamos dizer que nós tivéssemos um membro excluído em rebelião, em pecado, mas ele quer vir. Nós não podemos dizer para ele, não, aqui na nossa reunião pública pode vir qualquer visitante, né? Nós não podemos dizer para ele, você está proibido de vir. Até porque o nosso desejo é que ele venha, mas que ele venha em paz e que ele ouça a palavra, que Deus trabalhe o coração dele. Nosso desejo, na verdade, é que ele venha, mas não que ele venha e participe como se fosse um membro. Paulo diz, notai o tal, os que promovem dissensões e escândalos. Que tipo de dissensões? Divisões, tropeços, contra a doutrina que aprendestes. Nós recebemos uma doutrina e alguém adentra no nosso meio querendo trazer outra doutrina, isso tem que ser colocado à parte, anotar. Notar quer dizer isso. E ele reforça essa ideia com o final do versículo 17. Desviai-vos deles, se afastem. Por quê? Esses que trazem dissensões, divisões e tropeços através de doutrinas estranhas,
de doutrinas fora daquilo que nós queremos ser bíblico, se eles vão trazer esses ensinamentos, vai ser um problema. Então, primeiro, ele tem que ser destacado. Se você tem essa doutrina, nós não comungamos dela, você não pode ser membro dessa igreja. E se ele ficar cercando a gente, desviai-vos dele. Às vezes nós temos pessoas que nós temos muito carinho pessoal por ela. Mas se essa pessoa começa a trazer doutrina estranha, eu já tive situação de irmão me perguntar, determinada doutrina, olha, eu creio dessa maneira. E ele era um pregador. Eu posso permanecer como membro da igreja com essa crença? Falei, não. Melhor não. E evidentemente, uma hora ou outra, ele iria influenciar outros com aquele pensamento, como já estava fazendo. Mesmo que ele prometesse não fazer, isso seria por algum tempo. Porque se ele crê daquela maneira, seria inevitável que ele iria expor aquilo. Nós temos pontos de vista divergentes em alguns aspectos, irmãos, mas que não se pode dizer que nós temos doutrina diferente. Uma coisa é, por exemplo, eu ser pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. São visões diferentes a respeito da mesma doutrina. Então, pode haver dentro da igreja um pré-tribulacionista e um pós-tribulacionista? Pode. Agora, se alguém crê que Cristo vai voltar, antes ou depois da tribulação, e o outro diz que Cristo não vai voltar, fisicamente, aí nós já temos um problema, porque nós temos uma doutrina, tá? Uma doutrina fundamental, básica, não é um ponto de vista a respeito de como vai se desenrolar isso. Aqui é uma doutrina. Tá certo? A gente poderia dar vários outros exemplos. Visões diferentes, entendimentos diferentes, são facultados a nós. Isso até nos instiga a estudar mais profundamente a Bíblia. Mas, doutrinas estranhas, Cristo prometeu que vai voltar. A Bíblia fala da vinda dele, do reino eterno dele estabelecido aqui. Se você não crê nisso, sinto muito, mas aqui você não pode ser membro. Você vai procurar uma igreja que crê assim. E a gente precisa tomar cuidado com esses tais, porque um ensinamento desse tipo desvirtua a fé. Tá? Pode contaminar a igreja. Tem alguém, eu creio na igreja universal invisível. Nós cremos na igreja local e visível. Mas isso não tem problema. A maioria das igrejas batistas crê nas duas. Tem problema sim. Porque a visão da igreja universal e invisível, além de vários pontos, a gente estudou sobre isso profundamente em tempos passados, mas ela é responsável por questões práticas, irmãos. Ela é que leva ao interdenominacionalismo, que é um passo para o ecumenismo. Tá certo? E aí é problema, porque nós vamos comungar com pessoas que têm doutrinas bem diferentes, pentecostais, que creem na salvação, né, que o batismo completa a salvação. Mas... Não. Se eles creem assim, eles ficam lá, pregam do jeito que eles creem. Nós pregamos o que nós vemos na Bíblia. Né? Se alguém crê que deve ser por aspersão, vai para a igreja católica, vai para a presbiteriana, mas batista não pode ser. Ponto. E ele não vai ficar aqui dentro despregando o que o outro prega, ou negando os pontos de fé que nós temos.
Se ele não for por conta própria, falar, não, olha, eu cheguei à conclusão de que eu sou, né, pela minha crença, eu sou pentecostal, então eu vou para o pentecostalismo. Tá, vai, sinto muito. Espero que Deus te clareie, que você enxergue que você está errado. Mas se ele não fizer isso e ficar instigando alguma coisa dentro do que ele crê e deturpando, nós vamos ter que agir. Porque isso vai contra uma doutrina da igreja. Uma doutrina que nós entendemos ser bíblica. Então aí tem que ser notado e nós temos que nos desviar dele, ou seja, tomar cuidado. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre a prática, mas atente para isso. Não adianta nada, né? E tome cuidado quando isso acontece. Quando um membro é disciplinado da igreja, ele começa a frequentar a sua casa. Os mal intencionados fazem muito isso, tá? Começa a te chamar para festinha, te convidar. Antes, talvez nem te convidava para ir jantar na casa dele, almoçar. Agora ele começa a convidar. Começa a forçar uma comunhão. Toma cuidado. Não seja bobo, porque fica clara a intenção. Certo? Basta analisar com frieza. Isso é comum acontecer. A palavra de Deus, Paulo diz, se alguém vem com outra doutrina, note o tal. Separe, põe ele à parte. E desviai-vos dele. Não precisa maltratar, nada, mas tome cuidado. Não fica se envolvendo com ele. Particularmente, mas não é da igreja. Não é a igreja, né? É particularmente a nossa amizade. Toma cuidado com isso. Não fira um preceito bíblico. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. Versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, tá? É orgulhoso, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. Então, de novo aqui, a exortação, aparta-te. Como é que nós podemos nos apartar de alguém que traz doutrinas estranhas, que não se conforma, não aceita a forma de doutrina? Bom, ele tem que ser desligado do corpo da igreja. É causa de disciplina. Se alguém aparece com doutrina estranha, nós chamamos de estranha, doutrina fora da Bíblia, doutrina fora daquilo que nós, batistas, e particularmente nossa igreja batista, porque hoje em dia, se falar doutrinas batistas, tem muitas igrejas batistas aí que estão crendo em cada coisa que fica difícil dizer, né? Mas batistas que são bíblicos, tá? Se eles vêm trazendo outra doutrina, eles têm que ser apartados. Aparta-te dos tais. Note o tal. Desvie-se dele, para que ele não te influencie negativamente. Tito 3. Versículo 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Aqui fica bem sutil, né? Apenas evita-o, porque ele não está tratando especificamente de alguém que seja membro daquela igreja, mas ele tem que ser evitado.
sai fora dele. Né? Seria no nosso linguajar, sai fora. Se afaste, se aparte dele. Não tenha comunhão com ele. Como é que nós podemos nos apartar de alguém se ele é membro da mesma igreja? E nós acabamos de dizer, a igreja tem que andar em união. Bom, se ele está ensinando doutrinas heréticas, a palavra de heresia sugere divisão, tá? Ele está trazendo divisão. Essa igreja crê que não se perde a salvação. A salvação é dada pela graça em Cristo e ela é eterna. Mas um irmão se introduz no nosso meio e fala, mas você sabe que eu tenho um pensamento diferente, às vezes na conversa ali com você, né? Eu tenho um entendimento diferente a respeito disso, porque tem certas passagens assim que dá a entender. Eu acho que o crente pode perder a salvação, sim, porque não é possível, né? Se ele se afastar, tal. Você começa a argumentar. Pois é. Mas espera aí, tem alguma coisa de errado. Você está numa igreja que prega, defende historicamente, e quando eu digo historicamente, sempre fez isso, que a salvação ela é permanente, é duradoura, porque é um dom de Deus. Né? Então, espera aí. Se alguém aparece pregando esse tipo de coisa, se afaste dele. Antes, você pode corrigir. Se o irmão chegou com esse papinho para o seu lado, você tem que falar para ele, não, irmão. Vamos lá ver o que Jesus diz. Né? Pega, examina a Bíblia e vai e repreende ele. Você fala, né, você tem razão. Pode ser, estava equivocado, não. Às vezes um irmão ainda instável na fé, tem algum entendimento errado, pode ser. Mas se ele insiste nisso, né, é bom já ficar esperto com esse irmão, porque talvez ele veja que você resiste e ele vai procurar outro. Fique atento a isso, é bom a gente vigiar essas coisas. A igreja precisa de uns cães de guarda de vez em quando. Aqueles que estão sempre atentos, né? Sente faro de ladrão, de perigos. Então, a gente precisa ter. Não vê assombração, tá? Mas a gente precisa farejar aí os perigos, sim. Mas o que ele diz aqui? Ao herege, você repreende. Né? Repreende uma vez, talvez outra, mas se ele não se emenda, evita-o. Sabendo, diz o versículo 11, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então aqui é outra forma que Paulo está falando sobre a necessidade de aplicar disciplina sobre ele. Então, ofensas gerais, isso é uma ofensa contra a igreja. A ofensa geral é que afeta a coletividade, não é uma ofensa pessoal. Um problema doutrinário afeta toda a igreja diretamente. É uma ofensa contra a igreja. Porque a igreja defende que crê na salvação pela graça duradoura, né? O crente não perde a salvação, e ele vem apresentando outra coisa. Ele está indo contra a doutrina da igreja, ofende toda a igreja. Nós estamos aqui porque nós cremos assim. E antes que ele desvirtue a fé de outros, ele tem que ser posto à parte. Tá? Para zelo da igreja, a gente tenta corrigir ele em amor. Mas se ele se mostra decidido naquilo, então ele tem que ser posto à parte. Caso de disciplina. Mas ele é tão bonzinho. Geralmente são. Muito legais, simpáticos. Tá? Os hereges têm essas características. Mas não tem jeito, irmãos. Tem que apartar. Tá? Você chega nesse ponto, desvia dele. E tem terceiro tipo, ainda dentro de ofensas gerais, que são as ofensas morais. Não é uma questão doutrinária, talvez ele diga, né, o contexto teológico dele direitinho, ele reza a cartilha,
perfeitamente, mas o procedimento dele nega um temor verdadeiro a Deus e uma fé justa e pratica algum tipo de pecado moral. A gente viu isso bem exemplificado, acho que nem vai precisar ler outra vez, né? Em 1 Coríntios 5. O caso daquele rapaz, consideramos que fosse um rapaz, que estava em fornicação com a madrasta. Aqui nós vemos um caso de escândalo moral. Não estava afetando a doutrina da igreja, mas se uma igreja toma conhecimento de um fato imoral desse ou de outro tipo e relativiza, permite, admite aquilo, ela está dizendo que consente. Quando nós consentimos, irmãos, com o pecado alheio, nós nos tornamos participantes dele. Se você é contra o adultério, contra a prostituição, você é terminantemente contra, mas aí você fica sabendo que tem um irmão, tá? Tem um irmão da sua igreja que pratica isso. Aí você fala, eu não vou caçar confusão. Você se cala, não faz nada. Você se torna conivente com o pecado dele, porque você tomou conhecimento e não fez nada. Aí você leva para o pastor. O pastor também não faz nada, ele também é conivente. E outros irmãos vão tomando conhecimento, ou é levado para a igreja fala, não, mas é melhor não mexer com isso. A igreja está fechando os olhos, está fazendo o que a igreja de Corinto fez. Paulo diz, geralmente, né, de uma maneira geral, estavam sabendo daquilo. E ninguém fazia nada. A igreja estava sendo conivente com o que aquele rapaz estava fazendo. Que testemunho a igreja dá diante do mundo? O mundo pode achar normal até, né? Um determinado vizinho aqui pode fazer de tudo, ele pode ser viciado, adúltero, e achar normal. Mas se ele souber que um de nós pratica alguma coisa dessa, se ele vê você fumar um cigarrinho, ele vai apontar o dedo, né? E o que é pior, né? Nós vamos estar dando razão para ele. E se a igreja não faz nada, pronto. Estamos dando ocasião ao diabo mesmo. 2 Tessalonicenses 3. Versículo 6. Depois vamos ao 11 e 14, aqui no mesmo capítulo, tá? 2 Tessalonicenses 3, 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Aqui nós temos uma situação diferente, porque nós podemos pensar, um pecado moral, adúltero. Né, alguma imoralidade, para nós ligamos à área sexual. Mas espera aí. As desonestidades são imoralidades também. É imoral você roubar, né? Tanto quanto adulterar. É pecado e é imoral. Aqui em Tessalonicenses, em Tessalônica, estava acontecendo uma coisa, digamos assim, no mínimo curiosa, né? Vamos ler então o versículo 11 para entender o que acontecia. Paulo diz aqui, versículo 11: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando,
antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamo-vos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, olha a palavrinha de novo, notai o tal. E não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Então, ser vagabundo também é uma imoralidade, é um pecado. Tá? Ele não quer trabalhar. O que se entende é que houve uma má interpretação da parte de alguns da primeira carta. Eles entenderam que a volta de Cristo era tão iminente que alguns acharam, então não precisamos mais trabalhar, Cristo vai voltar logo, e se acomodaram a essas coisas. Paulo diz, não foi isso que eu ensinei. Nós temos que manter nossa vida, trabalhar até o fim. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Ele não disse que Jesus ia voltar já. Eles aguardavam a volta de Cristo. Aliás, isso é um tema que eu quero estudar com os irmãos em seguida, tá? Mas não era assim, Cristo vai voltar já. Isso foi fruto de um mau entendimento. E não justifica eles pararem de trabalhar. Paulo diz, eles estão andando desordenadamente. Se ainda ele tivesse parado de trabalhar e fosse se consagrar, né? Eu não vou trabalhar, Cristo vai voltar, eu vou sair pregando o evangelho para todo lado. Vou aproveitar, talvez Jesus volte daqui 1-2 meses, eu vou sair pregando o evangelho para todo mundo, antes que ele volte. Quem sabe alguns se convertem, né? Mas não, Paulo diz, eles estão fazendo coisas vãs. Estavam curtindo uma preguiça, né? Com a desculpa de que Cristo vai voltar logo mesmo, então não preciso mais trabalhar. Não estavam fazendo nada de útil, fazendo coisas vãs. Mas Paulo diz, estou exortando, e se não obedecerem o que eu estou dizendo por essa carta, vocês devem colocar ele à parte, notar o tal, e não se misturar com ele. Tá? Também isso vai dizer respeito à nossa outra etapa do estudo. Nós vamos usar basicamente os mesmos versículos para falar sobre isso. Essas várias expressões que são usadas aqui. Tá? Mas nós vemos aqui, o que interessa hoje é isso. O que justifica uma disciplina? Então, um irmão que não quer trabalhar, ele quer se entregar à vagabundagem, à preguiça, ele é digno de disciplina, sim, porque isso é imoral. Adúltero, idem, e pode ter outros tipos, tá? De procedimento pecaminoso nessas áreas. Então, só para a gente dar uma recicladinha rápido aqui, a questão, os pecados que justificam uma disciplina, uma exclusão de um membro, como nós, para ficar mais claro, né? Usamos para ficar mais claro. Em caso de ofensas pessoais, todo aquele tipo que fere a comunhão deliberadamente. Alguém tomou a iniciativa que fere uma comunhão com um ou mais irmãos, propositalmente. Ele prejudica ou ofende um irmão. A ofensa pode ser... Nós falamos de ofensa, nós pensamos, alguém falou uma coisa que não gostou. Se chegar aqui, sei lá, domingo que vem e eu não cumprimentar mais você, o que você vai fazer? Domingo que vem eu não te cumprimento. Cumprimento os outros irmãos, oi, chega em você, eu viro a cara. O que você vai fazer? Amém. Espero que sim. Me procurem. Mas se eu faço isso no outro domingo, e no outro, e continua, você vai deixar isso rolar? Um domingo, sei lá, pode acontecer, foi uma distração. Tem que considerar isso, né? Distraiu, não foi proposital. Mas se isso se mostra uma coisa, fica notório que é proposital. Estou ofendendo.
ou falo mal de você para alguém, ou te ofendo mesmo, falo, né, alguma coisa bruta sobre você. Mas tem as atitudes também. Eu posso tomar uma atitude que te prejudique. Não é uma ofensa verbal ou uma falta de cordialidade, mas pode ser uma atitude que te prejudique, que te cause algum mal, algum prejuízo. Às vezes a gente tem algum relacionamento lá fora e eu tomo uma atitude para te prejudicar. Sei lá, nós trabalhamos juntos e por algum motivo eu, né, tiro proveito, passo a perna em você, te prejudico, ou eu pego um dinheiro emprestado com você e não te pago, coisas do tipo. Temos que pensar, tem vários tipos de ofensas pessoais. Tá? Ofensas pessoais são aquelas coisas onde você, de alguma maneira, prejudica a moral ou materialmente aquele irmão. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Sobre esse ponto? Ou perguntar? Não? Então vai. Se ocorrer na sua mente depois, pode ser. A questão das ofensas doutrinárias, irmãos. Aquilo que eu falei, algum ensino, né, onde a gente nega verbalmente ou ativamente alguma doutrina basilar da igreja, daquilo que a gente crê. Como eu disse, tá? Tem aqueles entendimentos diferentes a respeito de um ponto ou outro, alguma interpretação diferenciada que não vai prejudicar as doutrinas basilares. Tá? É admissível aquilo. Mas quando fere algum princípio básico da Bíblia, isso tem que ser realmente tratado. Tratado, digo, levado à questão da igreja examinar talvez a necessidade da exclusão. Divergências de pontos de vista não justificam exclusão. Divergências doutrinárias justificam exclusão. Entre as questões doutrinárias, eu queria sugerir uma coisa para os irmãos, por exemplo. Talvez alguém me perguntasse sobre isso. Uma disciplina que ocorre muito. Tá? Talvez ela tenha outra raiz. Mas uma razão de disciplina bem comum na igreja é o quê? Da ausência, abandono. Perceberam isso? Talvez seja o caso mais comum que nós vemos de abandono. Isso precisa ser bem apurado. Aquele irmão tem que ser, né, tem que verificar com ele qual é a causa e talvez tratar a causa do abandono dele. Se ele persiste naquilo, ele tem que ser disciplinado pelo abandono e casar a razão. Um procedimento que eu adotei há muitos anos, irmãos. Quando alguém alega algum ponto, alguma divergência, ou ele brigou e não quer mais conversar com aquele irmão e aí ele abandona, eu não aceito que a gente coloque como ele pediu disciplina, pediu desligamento. Eu coloco, nós disciplinamos. A igreja que tem que tomar a iniciativa. A menos que do nada ele vem e fala, não tem razão aparente nenhuma, ele chega e fala, irmãos, olha, a partir de hoje eu gostaria de pedir meu desligamento da igreja, não quero fazer parte, não quero entrar em pormenores e tal. Ele vai embora, então tá. Não quer falar, nós vamos colocar aí. Ele abandonou a igreja. Pediu para sair e abandonou. Agora, se nós sabemos, ele está abandonando porque ele não gosta do pastor, ou porque ele brigou com algum irmão, então vai constar que foi por isso. Ele abandonou, né, foi disciplinado por abandono e por conflito pessoal. Se foi por alguma divergência doutrinária, mesma coisa.
Por que isso? Porque um dia talvez ele peça para voltar. E quando ele pedir para voltar, nós temos que verificar se aquele problema foi resolvido. Tá? E o próprio fato do abandono, irmãos, se ele simplesmente abandona, não quer falar sobre nada disso, eu considero já um problema doutrinário. Porque ele demonstra não discernir a importância de ter o compromisso com a igreja. O dia que ele disse que queria ser batizado, queria ser membro da igreja, ele estava dizendo que queria fazer parte daquela igreja, para cultuar a Deus junto, para participar, trabalhar junto com os irmãos ali, louvar a Deus juntos. Né? A partir do momento que ele se nega a isso, ele está renegando essas coisas. E eu sempre falo, se você não quer compromisso com a igreja, não seja membro da igreja. Seja um visitante. Você só simpatiza? Vem quando você quer, você não tem compromisso. Agora, o membro da igreja tem compromisso com a sua igreja. Compromisso de testemunho, compromisso de fidelidade doutrinária, compromisso né, de participação. Então, coisas que firam esses pontos são justificáveis, né, justificativas de disciplina. E os pecados, as ofensas morais, irmãos, podem ser, né, como a gente viu, adultério, pode ser a vagabundagem, pode ser, de uma maneira assim, para generalizar, frequências a lugares não recomendáveis, né, pode ser imoral. A gente precisa tomar cuidado com os lugares. Tem aqueles botequinhos, barzinhos, não, o pessoal se reúne para beber. Você pode estar lá mas eu não bebo. Mas você está lá no meio. As pessoas que te verem ali vão entender que você está lá bebendo. Então a gente precisa tomar cuidado. Se não corrigir isso, nós estamos sujeitos à disciplina. A igreja deve agir, sim. Precisa ser exortado e, se insistir, nós vamos ver que existem alguns pecados que são passíveis de uma repreensão prévia, esperando o arrependimento. Alguns, que nem o caso do adultério, da fornicação daquele rapaz lá em Corinto, não tem jeito, irmãos, é uma atitude que tem que ser imediata. Já a gente vê aqui em Tessalonicenses que é uma situação diferente. É um pecado de moralidade também? É. Ele estava cultivando a preguiça ali. Mas Paulo disse, ele não fala, excluam imediatamente esses, ele fala, leiam a carta, se eles não atenderem o que está sendo dito, então, a parte. Aí sim a igreja deve agir com eles. Tá? Não se misture com ele. Mas, assim, o cultivo, a frequência a lugares, no mínimo, suspeitos, hábitos imorais, condenatórios de uma vida que seja pautada, né, pela busca da pureza, santidade, vícios, promiscuidade, desonestidade, etc. Essas coisas têm que ser tratadas. Alguns casos carecem de ser melhor avaliados, né, examinados. Outros requerem atitude imediata da igreja. Mas tudo tem que ser apurado. Isso vai nos levar ao quarto e último ponto do nosso estudo. Nós vamos partir por aí. Os procedimentos. Tá bom? Então, antes de tomar a atitude, os procedimentos envolvem, antes de tomar a atitude da exclusão, apresentar o caso para ser julgado e tomar atitude. E uma vez que a igreja decida pela exclusão, qual é a postura que ela deve tomar? Nós vamos ter situações bem delicadas. Aparte-se do tal. Quando ele é alguém
que não faz parte do nosso meio? Fácil. Mas digamos que você... Como é que você vai se apartar dele? Ou de que maneira você vai fazer isso? Se ele é membro da tua família. Vocês vivem na mesma casa. Se vocês trabalham juntos. Não vai olhar na cara dele? Tudo isso nós vamos tratar nesse último estudo, tá bom?